Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, pastor Ademir, de volta, tá bom? Para mais um vídeo aqui. Só para responder aqui ao irmão Davi Domingos, né? Ele comentou no vídeo que eu fiz hoje um pouco mais cedo, atualizações sobre a mudança. E ele perguntou aqui: irmão, como é a ordem de culto, no caso liturgia, das igrejas reformadas do Brasil, tá? Antes de qualquer outra coisa, meu irmão, muito obrigado por sua pergunta, tá? Pergunta importante. Nós temos vídeos aqui no canal sobre culto reformado, etc., mas de maneira bem geral mesmo, eu posso responder ao irmão sobre essa questão da ordem do culto. A primeira coisa importante para entender é o seguinte: nós preservamos um princípio, né? Não como os presbiterianos, que têm realmente um diretório de culto, tem o princípio regulador de culto nesse sentido, né? Nós não usamos aquele mesmo princípio, ou aquele diretório de culto de Westminster, né? Mas preservamos o princípio de culto bíblico, né? O princípio é o mesmo lá, se você vai analisar bem, nós temos a mesma lógica, não é, no culto em relação a isso. Não é o mesmo princípio de culto tem que ser, é ordenado, não é? Ele é prescrito e, portanto, ele tem princípios para serem seguidos. Nos baseamos nisso. Pensando nisso aí, então, se o irmão fosse visitar algumas igrejas reformadas da Confederação, não é? Ia perceber, por exemplo, que existem nuances, não é, em cada comunidade. Não é? Ou seja, não é uma coisa exatamente igual. O princípio está ali e, portanto, porque o princípio é claro e é demonstrado na liturgia, né, na maneira como nós adoramos a Deus, então você percebe que você está numa igreja reformada, fica muito claro. Então nenhum membro de igreja reformada que vai visitar outra igreja reformada vai estranhar o culto. Mas existem algumas nuances, por exemplo, né? Então, nuances com relação à ordem, no sentido de que o que vem primeiro, vamos começar lendo um texto bíblico, começar orando, começar cantando, os salmos, os hinos, não é? Nós somos de salmodia inclusiva, então os salmos eles estão presentes sempre na liturgia, mas também alguns hinos que consideramos importantes, né, que são bíblicos, bem teológicos e tudo mais. No geral, como nós entendemos o culto como um diálogo pactual, então, basicamente, a liturgia ela segue a ordem desse diálogo. Então, nós começamos geralmente com dependendo da comunidade, pode começar, como eu falei, não é, com a leitura de um texto bíblico, aonde eu pastoreei, né, até o ano passado, na Igreja Reformada Defesa da Fé, lá em Ouriço das Flores, que é sertão de Alagoas. Eu sempre comecei com um versículo bíblico, né? Eu chamar a igreja para ficar de pé e versículo bíblico. Então, versículo bíblico, então em seguida cantamos, não é, em resposta à palavra de Deus. Há uma confissão de socorro, não é? Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, onde veio o nosso socorro? E todo mundo responde: nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, nós oramos, não é? A igreja recebe a saudação e então os irmãos sentam e aí nós cantamos um salmo ou então um hino, não é? Há uma leitura, não é, também que tem a ver com a pregação. Depois cantamos mais um hino, oramos pela pregação especificamente falando. Acontece então a pregação, o sermão. Após o sermão também tem um hino ou então um salmo, a oração final, não é? E aí mais um salmo ou hino. E aí tem as bênçãos e a doxologia final, onde eu geralmente lia um versículo bíblico de glorificação realmente e terminava com um hino, com toda a comunidade de pé. Então, basicamente, essa é a estrutura que seguimos na comunidade. Nas demais igrejas reformadas, não é? Esse padrão litúrgico, ele é muito parecido. O princípio está ali, não é? Mas você vai perceber, de repente, que se você for visitar a comunidade lá em Ouriço das Flores, aqui em Maceió, em outra cidade, que seja da Confederação, né, ou seja próxima nesse sentido, vai perceber que às vezes a ordem dessas coisas, elas se alteram. Então, às vezes, tem comunidades que começam logo com o hino, não é? Ou começa logo com a confissão de socorro, ou começa logo com o credo apostólico, por exemplo. Isso pode acontecer, ou com a leitura dos 10 mandamentos. Então, entende? Toda essa alteração de ordem, quando eu falo isso é pensando em o que vem primeiro, né? O versículo, o cântico, a oração e etc. Isso pode mudar dependendo da comunidade, só que o princípio permanece o mesmo. Ainda há esse entendimento de lógica do evangelho no culto reformado. Tá? Então, basicamente, esse é o nosso padrão litúrgico, certo? Eu sou, pessoalmente, um pouco mais metódico, né? Eu não gosto de muita mudança, não. Não sou muito chegado em mudanças e em alterações e tentar deixar a coisa um pouco mais espontânea. Para mim, isso não faz sentido. Eu não acho que isso seja uma coisa reformada, não. Né? Eu acho que é esquisito pra caramba. Eu prefiro realmente manter a linha. É aquilo e acabou, né? E até é importante citar sobre isso, né? Estamos falando sobre padrão litúrgico. Para algumas pessoas que de repente muitas inventam desculpas, né? Porque
Ah, porque eu vou adorar a Deus, mas o culto é muito repetitivo, é tudo a mesma coisa, não tem nenhum tipo de alteração, não muda nada. Essas pessoas geralmente são pessoas que inventam desculpas, né? Porque se você vai servir a Deus, você não vai tentar determinar ou alterar a maneira como isso é feito. Você vai submeter, né? Você vai adorar a Deus. E não vai dizer como ele tem que ser adorado. Vai obedecer o princípio bíblico, simplesmente isso. Então, né, isso é um ponto importante. A gente não vai para o culto para tentar sermos agradados, né, mas simplesmente para agradar o Senhor. Então, assim, tem gente que realmente tem essa mentalidade, né, de dizer que o culto é muito amarrado, é muito preso, etc. Isso é um blá 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 de gente que não sabe, gosta de inventar desculpa para ter o que criticar na igreja, ou então para realmente tentar de alguma maneira diminuir, não é, a glória do culto reformado. Eu falo glória do culto reformado porque é puramente bíblico. Há esse entendimento, essa consciência ela é sempre reavivada na igreja, porque nós estamos lembrando disso, pensando, refletindo sobre isso aí, não é? E o culto ele é racional, não é? Então é bem inteligível, você está compreendendo tudo o que está acontecendo ali. E assim nós mantemos o padrão litúrgico nesse sentido, por causa da lógica que a liturgia tem. Tá certo? Basicamente é isso. Se o irmão quiser, por exemplo, ver isso acontecer na prática, não é, pelo menos aqui pela internet, tá aí no vídeo que eu fiz anterior, que o irmão comentou, né, o link do canal da Igreja Reformada em Jacintinho, que é onde eu estarei pastoreando agora. Então, quando for no domingo, haverá transmissão, né, e então o irmão pode acompanhar a transmissão, se não tiver culto na igreja aqui. Mas também se tiver culto na igreja do irmão, depois acompanha, né? Depois você assiste, vai ficar no canal mesmo. E aí você percebe mais ou menos como o culto é dirigido e percebe essa lógica da liturgia. Basicamente, esse é o padrão reformado, viu? Então, muito obrigado pelo seu comentário aí e continua divulgando aí. Já chegamos agora, né? Chegamos agora à marca dos 700 inscritos, né? Então, parabéns para nós. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado, viu? Vamos continuar divulgando aqui o canal aí. Valeu!